Ler não é apenas decodificar, mas também interpretar. Desde que entrei em contato com essa forma de enxergar a leitura, tenho reparado no meu cotidiano como ela é, na verdade, muito óbvia. O que me impressiona talvez é que eu nunca antes havia parado para pensar nisso. É como quando você está pesquisando um carro específico. De repente, parece que toda rua tem um daquele mesmo modelo. Será que antes era assim? Você que não reparava? Seja como for, agora eu não só reparo nas situações nas quais o processo de interpretação é muito marcado, como também contemplo a importância de fazermos essa leitura mais ativa, não bastando engolir todas as palavras, sendo necessário também digeri-las e atribuir a elas algum sentido. Hoje em aula discutimos o capítulo de um livro, o qual li ontem a pedido da professora. Depois que havia realizado minha leitura, tentei fazê-la de forma ativa e analítica, grifando partes mais importantes, anotando alguns pontos e estruturando o que eu estava entendendo do texto. Eu tinha em mente algum resultado, alguma interpretação daquilo que li do autor. Chegando em sala, no entanto, notei algo muito curioso. A leitura que eu havia feito era ligeiramente diferente da leitura na qual a professora baseou a exposição de ideias na aula. O problema não foi o texto, não houve engano algum quanto a ele. Eu havia lido o capítulo correto. Mas alguns dos pontos que mais me chamaram a atenção no texto e sobre os quais eu estava estruturando minhas ideias como resultado do processo de ler e interpretar sequer entraram na discussão que a professora levou para a turma. Por outro lado, alguns dos principais pontos que a professora destacou e sobre os quais ela desenvolveu o debate em sala não tinham ganhado muita atenção de minha parte durante a leitura solitária. Em resumo, os resultados da minha leitura individual e da leitura trazida pela professora eram essencialmente diferentes. As leituras eram diferentes. Eu poderia ter ficado horrorizado com isso. Será que entendi tudo errado? Não soube interpretar o texto direito? Mas não fiquei, pois sei que a leitura é um processo, em última instância, muito pessoal, pois a interpretação é pessoal. Certamente meus interesses e minha familiaridade com alguns assuntos mais do que outros conduziram a minha leitura aos resultados que obtive dela. Resultados diferentes daqueles apresentados pela professora, que tem sua própria bagagem, diferente e potencialmente maior que a minha na área de conhecimento do dito livro. Mas o que me deixa feliz em ter percebido esse contraste entre minha leitura e a leitura da professora? A evidência que esse contraste traz. Minha leitura foi ativa. Eu tive participação dentro dela. Aconteceu envolvendo a mim enquanto um leitor ativo e que processa o material que está lendo, não apenas o recebe, não apenas o repete, mas o digere e extrai dele significados. Eu poderia simplesmente ter lido as palavras e esperado a interpretação da professora para que elas ganhassem um significado mais concreto. Essa seria uma leitura mais passiva, recebendo o significado já digerido, já processado. Mas, ao fazer minha própria leitura ativa e depois ver a interpretação das outras pessoas com suas próprias leituras, saio dessa situação com novos resultados, novos pensamentos, novas conclusões e novas interpretações. No fim das contas, acredito que toda essa leitura e o debate que se seguiu dela foram processos mais efetivos de interpretação. E tudo isso jamais poderia se confundir com a simplória atividade de decodificar símbolos impressos em papel.